Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou aproveitar que vocês estão de pé. Nós vamos ler logo a palavra. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14 e o verso de número 16. Enquanto você procura, eu quero aqui externar os meus agradecimentos a Deus por essa grande oportunidade. Eu me sinto de verdade muito honrado por que Deus poderia trazer quem Ele quisesse, mas aprove o Senhor me dar essa oportunidade. E eu estou muito honrado. Minha família está assistindo agora também. Eu quero aproveitar e mandar a saudação para eles, para minha esposa, meu filho, mas dizer que Deus tem algo extraordinário a fazer aqui neste lugar. Deus tem uma palavra muito forte aqui nessa noite. Eu estava durante todo esse tempo questionando Deus o que eu deveria falar. E o Senhor confirmou através desses louvores a sua palavra. Agradecer ao pastor Rodolfo, amém, ao pastor Antônio, e agradecendo os pastores, eu agradeço a todos os obreiros e ao grupo das irmãs filhas de Bereia e toda a igreja por essa oportunidade. João 14, verso 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É um tema muito forte, né? É um tema tremendo, porque é um tema que poucos têm coragem de abordar. Jesus inicia o seu discurso no capítulo 14, falando de coisas tristes para os discípulos, porque ele está dizendo que ele vai embora. Ele está dizendo que ele vai partir, e ele está dizendo que para o lugar aonde ele vai, eles não podem ir. E os discípulos ficam atordoados, preocupados com essa notícia, porque afinal o grande líder, o homem que transformou a sua realidade, transformou aquela época, está dizendo que vai partir. Como você se sente quando perde alguém que direciona a sua vida? Imagine os discípulos agora ouvindo de Jesus que ele vai partir. E eles começam a ficar desesperados, e é então que Jesus começa, neste capítulo, o seu discurso dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar um lugar, eu voltarei outra vez para levar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Mas isso não acalma o coração dos discípulos. Mesmo a promessa de que ele vai retornar e levá-los para onde ele está, isso não acalma o coração, porque eles não querem que ele se vá. Eles não querem que ele vá para longe, eles não querem. Então Jesus, ele dá esta palavra para acalmar o coração daqueles homens, dizendo: eu mesmo vou falar com o Pai. É curioso, porque esta palavra rogarei, ela tem o peso de uma autoridade para outra. Não é um pedido de um servo para o patrão, não é um pedido de um empregado para o chefe. A palavra rogarei, ela significa o pedido de um rei para outro rei. É um pedido de um líder para outro líder. Jesus está dizendo: eu vou rogar ao Pai. E quando eu rogo ao Pai, Ele não me nega nada. Quando eu peço ao Pai, Ele me responde. E eu vou pedir para o Pai um outro Consolador. Eu acho tremendo isso, por causa do jogo de palavras que Jesus usa aqui. Porque a palavra outro, no original, ela tem pelo menos duas palavras gregas para outra. A primeira palavra é a palavra héteros. A palavra héteros significa outro de um outro tipo. A segunda palavra é a palavra allos, que significa outro do mesmo tipo.
É esta palavra que Jesus usa aqui. É esta palavra que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu vou pedir ao Pai um outro, mas não é qualquer outro. É um outro exatamente igual a mim. Ele está dizendo que o que eu faço, Ele vai fazer. Se eu curo, Ele vai curar. Se eu liberto, Ele vai libertar. Se eu opero maravilhas, Ele vai operar. Se eu faço milagres, Ele vai fazer. Tudo aquilo que eu fiz no meio de vocês, Ele vai continuar fazendo. Porque esse outro é exatamente igual a mim. Oh, aleluia! E eu imagino aqueles homens então se alegrando, e de repente dá um start. Eles pensam: mas espera aí, e se Ele vir e ficar apenas mais alguns anos e for embora? E aí que ele termina dizendo: não, porque este outro, ele não vem para ficar um dia, ele não vem para ficar uma semana, e nem tampouco um mês, mas este outro ficará convosco para sempre. Aleluia! Ficará convosco para toda a eternidade. Oh, glória! Há pessoas aqui que têm mais de 20, 30 anos que aceitaram a Jesus, e este Consolador entrou dentro deles para fazer morada, e olha só, passaram tempestades, passaram lutas, e Ele ainda está aí. Ele ainda está contigo. Amigos te abandonaram, famílias se esqueceram, as pessoas viraram as costas para você, mas Ele continua aí, porque esta é a promessa dEle. Ele vem para ficar convosco para sempre. Aleluia! Este é o Consolador. O ministério do Espírito Santo, uma das suas obras é exatamente consolar. É exatamente fazer aquilo que ninguém faz. É exatamente acalentar no momento do desespero. É Ele que apareceu a Jesus quando Ele estava ali sofrendo no Getsemane. É Ele que vai consolar o próprio Cristo. É Ele que consola. É Ele que trabalha quando você não tem mais forças. Veja, a Bíblia vai dizer que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. É exatamente na hora da dor que você não tem palavras. É na hora da batalha que você não tem o que dizer. Há pessoas que só sabem dobrar o joelho e chorar, porque não tem mais o que falar. Mas mesmo quando você não tem nada para dizer, é Ele que vai ao céu dizendo: olha, ela está precisando disso, ele está precisando disso. Ele começa a falar por você, Ele está intercedendo por você. É Ele que te leva a um outro nível. Bendito seja o seu nome para sempre. Aleluia! Este é o seu ministério. É o ministério do Consolador. Aleluia! Estamos vivendo épocas de doenças psicossomáticas, de doenças onde as pessoas estão entrando num limbo de tristeza, de dor, crise de pânico, síndrome de pânico, é depressão, é ansiedade. São várias situações no campo emocional. Sabe por quê? Porque não tem um relacionamento com o Espírito Santo. Ainda não aprenderam a descobrir que Ele pode todas as coisas. Ele tem poder para tudo. Imagine só, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus está dentro de você, está dentro de mim. O que Ele não pode fazer nessa noite? Essa noite foi falado de cura. Hoje Ele vai curar almas feridas aqui naquele lugar. Hoje Ele vai arrancar a ansiedade do teu peito e te dar a certeza que do teu amanhã Ele está cuidando. Aleluia! Eita glória! Bendito seja o seu nome para sempre. Mas o Espírito Santo, Ele não é só consolo. Ele não faz só a função de abraçar você. Ele não tem só a função de enxugar as tuas lágrimas. E este é o principal. Porque o Espírito Santo, Ele é poder. E poder é algo que as pessoas ainda não descobriram. Eles têm um relacionamento com o Espírito Santo como se fosse apenas o amiguinho. Mas o Espírito não foi mandado apenas para consolar. Pelo contrário, Jesus em Lucas 24:49, Ele fala sobre revestimento de poder. Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você sabe o que é ser revestido? A palavra revestir significa vestir novamente. Você já está vestido.
Qualquer um que aceitou Jesus aqui já tem o Espírito Santo. Qualquer um aqui que entregou a sua vida a Cristo já tem uma veste da parte de Cristo, já está vestido. Agora o problema é que às vezes Deus vai te mandar a ambientes que as vestes que você tem não suportam o ambiente. Aqui é um lugar, hoje está calor, mas me disseram que aqui quando faz frio, faz muito frio. Eu sou de uma terra que é muito quente, então a gente usa roupas leves. Mas eu já morei em São Paulo, já fui para o Paraná, que são regiões frias, e você precisa usar, às vezes, 2 casacos em cima de uma camiseta. Então você precisa se revestir para poder suportar o ambiente. E se você não se reveste, você pega uma gripe, às vezes até uma pneumonia. E existem pessoas que não têm essa condição e acabam morrendo por conta do frio. O ambiente faz isso. O ambiente, ele é capaz de matar você se você não tiver as vestes corretas. Agora o que Jesus está dizendo aos discípulos é: vocês têm que permanecer aqui, porque eu vou enviar a capacitação para você fazer a obra. Eu vou enviar o poder para você fazer o que eu te chamei para fazer. Vocês devem ficar aqui e aguardar, porque Ele vai vir para revestir vocês de poder e autoridade. Ele vem revestir de poder e autoridade. Agora olha que coisa interessante. Quando Jesus faz essa promessa, havia pelo menos 500 discípulos, diz a Bíblia, ouvindo esta promessa. 500 pessoas pelo menos ouviram esta palavra, a promessa de poder, a promessa de autoridade. Mas veja, no dia de Pentecoste, quantos estavam lá? Significa que pelo menos 380 não aguardaram o revestimento. 380 ansiosos talvez por fazer a obra, por amar demais, por querer fazer o que Jesus não mandou fazer, saíram e nunca mais se ouviu falar deles. Mas 120 continuaram no mesmo lugar. 120 aguardaram a promessa. Sabe por quê? Porque poder não se consegue com louvorzão. Poder não se consegue com gincana. Poder não se consegue com nenhum tipo de instrumentalidade humana. Poder só se consegue através da oração. E os antigos diziam, né, pastor? Os antigos diziam assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E é por isso que tem gente que dá muito trabalho na igreja. Ele está sempre precisando de ajuda. Ele sempre precisa que alguém o carregue, alguém o levante, alguém interceda por ele, alguém faça as coisas por ele, porque ele não tem uma vida de oração. Quem tem vida de oração, irmão, é diferente. Quem tem vida de oração, até a paz do Senhor dele é diferente. Você toca na mão dele e você sai eletrizado, porque tem algo diferente na vida dessa pessoa. Ele pega para falar, ele não vem lamentando, ele não usa o púlpito para desabafar, ele não fica choramingando de um lado e do outro, porque ele tem dentro dele autoridade. Ele vive uma vida de oração. A oração, ela faz isso, ela te leva para perto do Todo-Poderoso. É isso que a oração faz. E não há nada que não possa ser mudado através da oração. Nada. Não existe nada que não possa ser mudado através da oração. Nada. E antes que você diga para mim: pastor, depende, se for vontade de Deus, que eu já sei que tem gente pensando assim. Deixa eu te dizer um negócio aqui. A Bíblia diz que Deus mandou o profeta Isaías lá na casa de Ezequias. Nós vamos ter uma campanha de cura e libertação. E o Ezequias estava doente. E o Ezequias começou a campanha de cura e libertação. E ele começou a buscar para poder ser curado. De repente Deus envia o profeta na casa de Ezequias. E aí a palavra do profeta é o seguinte: arruma a tua casa porque você vai morrer. Você imagina uma coisa dessa? Você imagina você fazer uma campanha de receber uma vitória e o próprio Deus dizendo: acabou. Não tem mais chance. Receber a palavra do médico é uma coisa, receber a palavra do banco é outra coisa, mas receber a palavra do próprio Deus, que não tem mais jeito, é Deus que está dizendo: arruma a tua casa porque você vai embora. Arruma a tua casa, você vai morrer. Arruma a tua casa que acabou para você. Era para parar, irmão. Era para não fazer mais nada. Era para não orar mais.
Tem até um louvor que alguém diz assim, ó, Deus falou, está falado, quem é que vai dizer não? Mas Ezequias disse não. Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar. E começou a dizer, Senhor, eu tenho sido fiel na tua obra. Eu tenho, Senhor, servido ao Senhor. Ah, Deus, tenha misericórdia. Eu imagino que o Isaías está no meio do pátio. De repente vem a palavra para o profeta. Ei, Isaías, volta lá para falar com Ezequias. O que, Senhor? O Senhor já falou que ele vai morrer. O que é que o Senhor quer que eu diga? Vai lá e diga para ele que eu mudei de ideia. Vai lá e diga que eu estou mudando a história. Eu estou mudando a realidade. Eu estou mudando aquilo que eu falei. Ei, nada é impossível para a oração. Hoje Deus vai mudar histórias neste lugar. Hoje Deus vai mudar realidades aqui. Aleluia. É, blanaga xerebeneba sodebasterabai. Ah, pastor, mas é uma passagem só. Uma passagem só não é doutrina. Verdade. Mas a Bíblia diz que um dia Deus chamou Moisés e falou, Moisés, deixa eu te falar um negócio. Esse povo aí, teu povo, Deus está dizendo nem que é povo dele, mas teu povo, viu, Moisés? Esse povo é ruim. Eu tirei esse povo do Egito, eu sustentei eles no deserto, e agora eles estão adorando bezerro. Quer saber, Moisés? Eu vou matar tudo esse povo. Não vai sobrar nenhum. Vou matar Arão, que fez o bezerro. Vou matar Miriam, que está dançando em volta do bezerro. E vou fazer um acordo com você, Moisés. Vou fazer um povo novo a partir de você. Vou começar um povo novo. Não vai chamar mais povo de Israel, vai chamar povo de Moisés. Deus falou, está falado. Quem é que vai dizer não? Mas a Bíblia diz que Moisés disse não. Moisés cai de joelho e diz, Senhor, esse povo não presta, esse povo é isso, esse povo é aquilo, mas esse povo é o meu povo. Eu amo esse povo, Senhor. Eu amo esse povo. E tem gente que às vezes não entende por que você insiste com quem não quer nada. Porque você insiste com quem não dá valor. E as pessoas olham e falam, larga a mão, deixa pra lá, não quer nada com nada. É Deus que está dizendo, Moisés, não vale a pena. E Moisés está dizendo, me mata junto. Mas esse povo é o meu povo. Aleluia. Aí vem Deus e diz, Moisés, eu achei graça aos teus olhos, Moisés. Eu vou fazer o que você está me pedindo. Deixa eu te dizer, tem gente que não desceu a tumba fria por causa da tua oração. Tem gente que ainda está de pé, porque Deus está ouvindo o teu clamor. Não pare de clamar, não pare de orar. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Oh, debaixarabas, terablas, terabacai. A oração é poderosa. A oração ela move a mão de Deus e Deus move todo o resto. A oração é tremenda. Oh, aleluia. A oração é tão poderosa que eu descobri pelo menos 2 tipos. Tem muito mais, mas eu pelo menos descobri 2 tipos. Existe uma oração que é chamada oração solitária. É aquela que você não tem companheiro para orar. E falar de oração, a gente lembra que começou com 500 e terminou com 120. Faz uma campanha de oração para você ver quantos começa e quanto termina. Experimenta fazer uma vigília e você vai ver quem começa a vigília e quem termina a vigília. Você vai ver quantos compromissos que aparecem no meio da oração. Quantas pessoas que se comprometem a vir e não vêm. Porque oração, irmão, não é para qualquer pessoa. Oração é para quem tem comprometimento com o reino. Porque na oração não há vaidade. A oração não há orgulho, na oração não há vaidade, na oração a gente não aparece. A oração, a glória é dele. A oração, o poder é para ele. Ei. E alguém ainda disse assim, a oração é de verdade quando a gente está desesperado. Quer ver alguém orar de verdade é quando está desesperado.
Quando não está desesperado, é a oração bonita. Ó Deus, excelso, magnânimo, poderoso. Oh Deus, ele inventa palavras na oração. Está desesperado, fala: Senhor, oh Pai, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Escute só, a oração que Deus ouve é a oração da verdade, a oração verdadeira. Então existe um tipo de oração que ela é muito difícil, que é a oração solitária. Você não tem ninguém para te apoiar na oração. E às vezes na tua casa só você ora. Às vezes no teu trabalho é só você que ora. Às vezes no meio dos teus amigos é só você que tem uma vida de oração. Nunca me esqueço, ainda na mocidade, quando eu dirigi uma campanha de oração. A nossa mocidade tinha pelo menos 80 jovens. E eu dirigi uma campanha de oração. E um dia eu fui para a campanha e só estava eu. E eu comecei a chorar. Falei: Deus, 80 jovens, só eu estou aqui. E aí o Senhor falou para mim: só você não, eu estou aqui. Eu estou aqui. A oração solitária, às vezes a gente se sente desmotivado, mas a Bíblia diz: se tiver alguém enfermo na igreja, chame os presbíteros da igreja, ele os ungirá com azeite, e a oração da fé curará o enfermo. Porque a oração não é de 50, não é de 20, não é de 10, mas é a oração de um justo. Ela pode muito. A oração de um justo, ela pode muito. Aleluia. A tua oração é poderosa. Diga para quem está do teu lado: a tua oração é poderosa. A oração de um justo, ela pode muito, ela pode muito, ela pode muito. Se Deus tem você na tua casa e é só você que ora, Ele já tem o que Ele precisa. Se você está no teu trabalho e é só você que ora, Ele já tem o que Ele precisa. Se você é o único que ora, Ele já tem o que Ele precisa. Eita, Deus tremendo, aleluia. Oh, Deus chamou Abraão e falou: eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer. Isso é muita intimidade. Que é isso, Deus? O Senhor tem que contar para Abraão o que o Senhor vai fazer, e Ele que está dizendo: eu não posso ocultar de Abraão. E Ele chama Abraão. É o seguinte: eu vou destruir uma cidade aí. Vou destruir Sodoma e Gomorra, não vai sobrar nada. E o Abraão começa: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não, não destrói. E aí você conhece a história? Ele desce e ele chega ao número de 10. Senhor, se houver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 10 justos, eu não destruo. Você consegue imaginar isso? Eu não sei quantos habitantes havia em Sodoma. Vamos imaginar que tinha uns 70 mil. Cada justo ia valer 7 mil pessoas. Quantas pessoas existem nessa cidade? Você tem noção de que a tua oração tem salvado tantas pessoas assim? Você tem noção que a firma que você trabalha só não fecha porque você está lá? Você tem noção que tem coisas que só não aconteceram por tua causa? Sabe por que Deus não destruiu Nova York? Sabe por que Deus não destruiu Amsterdã? Por que Deus não destruiu São Paulo ou tantas outras cidades? É porque a igreja ainda está aqui. É porque a igreja representa a unção e o poder do Espírito Santo. É porque enquanto houveres 10, um justo, Deus não destruirá. É por tua causa que está de pé as coisas ainda. Quando olharem para você tentando te desprezar, lembre-se de uma coisa: toda vez que alguém tentar te diminuir, é sinal que você cresceu. É sinal que você está crescendo. As pessoas só têm a tendência de tentar diminuir quem elas têm medo. Sabe por que o inimigo investe tanto para parar você? É porque ele sabe do teu potencial. Ele sabe que se não parar você agora, vai dar muito trabalho para ele amanhã. Mas eu tenho uma notícia de Deus para ele
nessa noite: nada vai parar a promessa na tua vida, nada vai parar o que Deus projetou, nada vai parar, nada vai parar, nada vai parar. Deixa eu te dizer uma coisa: crente não vive por idade, crente vive por propósito. Enquanto o propósito não acabar, o crente não morre. Eu estou dizendo fato. Moisés nasceu com promessa de morte. Moisés era ainda um bebê e já tinha um faraó poderoso tentando matá-lo. Adivinha só, Deus mandou o faraó criar o Moisés dentro da sua casa. Aquele que tenta te destruir, vai ser o responsável pelo teu levantar. Deus vai levantar a sua vida. Deus vai levantar, aleluia. A oração de um justo, ela pode muito. A oração de uma pessoa, ela pode muito. Ela é poderosa. É um Daniel que vai parar na cova. É um Daniel que vai ser lançado na cova, não porque ele fez algo errado, mas porque fez tudo certo. E às vezes a gente pergunta isso: mas o que eu fiz? Você não fez nada. Só tem um propósito de Deus glorificar o nome dele através de você. Eu passei por uma situação há uns meses atrás, o pastor sabe, irmão, é uma situação tão difícil que eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer. E eu ligava para o pastor e o pastor só falava para mim ter calma, que tudo ia se ajeitar, que eu não estava entendendo o que é que Deus estava fazendo. E eu já tive outros pastores, eles falam exatamente assim mesmo. Eu tive um pastor que quando eu passava a prova, eu falava para ele: pastor, estou na prova. Ele falou: na prova do crente. Era só a palavra que ele me dava, era isso. E eu não sabia o que fazer com aquilo que eu estava vivendo. E então, um dia o Senhor falou para mim assim: que os jovens foram jogados na fornalha, não para eles morrerem, mas para libertá-los daquilo que estavam prendendo eles. Eles estavam presos por amarras, vocês sabem disso. As cordas prendiam eles, e eles não podiam se libertar das cordas. Então olha o que Deus permitiu: o fogo da fornalha. Quando eles entram na fornalha, a única coisa que queima são as cordas. A única coisa que é destruído são as cordas. E o Senhor falou para mim naquela noite: eu estou permitindo isso para libertar o que está amarrando o teu ministério. Eu estou permitindo essa prova para libertar você do que está segurando o teu ministério. E quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Só vai queimar aquilo que te atrapalha. Só vai queimar aquilo que está te impedindo. Só vai queimar aquilo que está te segurando. Deus está projetando essa igreja para um outro nível. Deus está projetando este lugar para um outro nível. Eu vi profetas, Deus levantando no meio do círculo de oração. Deus me mostrou: eu estou levantando profetas neste lugar, eu estou levantando pastores neste lugar, eu estou levantando missionários neste lugar. Mas antes eu tenho que queimar as amarras, antes eu tenho que queimar as cordas. Então fica firme. Uou! Oh, na shibine barrasta na barrasta na barraia. Emine barra subia neba, chebe na barraia. Eu ouvi um testemunho de um camarada lá em São Paulo. Ele fazia show e ele foi esfaqueado nesse show. Depois disso ele desenvolveu uma síndrome do pânico. E como que ele fazia? Ele sobrevivia fazendo show, mas ele morria de medo de ser esfaqueado novamente. Então olha só, ele teve um show aqui no Japão. E quando ele veio, foi quando deu o terremoto. E ele foi curado do pânico naquele dia. Você não tem noção de como Deus pode agir para libertar você. Você não tem noção de onde Deus te leva para libertar você. Israel sofria porque era uma nação idólatra, porque era uma nação que não conseguia ser fiel ao Senhor. Sabe o que Deus faz? Manda para o cativeiro, manda para a Babilônia, a terra da idolatria,
a terra onde haviam vários deuses. Como Deus cura um bêbado dentro do bar. Como Deus cura uma prostituta dentro da prostituição. Como Deus cura um drogado no meio dos drogados. Quem pode fazer isso se não é o nosso Deus? Quem é rocha se não o nosso Deus? Deus curou Israel de uma tal maneira que eles tinham medo de adorar qualquer outra coisa. E até por isso Jesus foi rejeitado. Tamanho era o medo que eles tinham da idolatria. Então quando Deus ele cura você, não é para ficar com resíduos, não é para ficar com resquícios. Quando Deus te cura, Ele te cura para sempre, não vai sobrar nada. Eu estou liberando cura aqui neste lugar. Eu estou liberando cura aqui neste lugar. Hoje todo mal vai cair por terra. Toda ansiedade vai beijar a lona. Toda depressão vai bater em retirada. Eu estou te expulsando, síndrome do pânico. Eu estou dando ordem a você, potestade do medo, potestade da tristeza, potestade do desânimo. Eu estou te destruindo agora, no nome do Cristo que vive para sempre. Aleluia! Oh, glória! A oração de uma pessoa, ela pode muito. Agora, se a oração de uma pessoa pode muito, é a oração de duas. Se a de uma pode muito, o que acontece com a de duas? A de duas, queridos, a Bíblia diz em Mateus 18:19: se dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa na terra, tudo. Irmão, eu estudei um pouquinho de grego, eu estudei um pouquinho de hebraico, mas eu vou falar uma coisa para você: tudo em qualquer língua quer dizer tudo. E Jesus está dizendo: se dois de vocês concordarem, não há limites para o que posso fazer. Se vocês concordarem, tudo será feito. Se essa igreja começar a concordar de tomar posse de outros lugares, então isso vai acontecer. Se começar a concordar, olha, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, vai ganhar a cidade para Jesus. Nós precisamos de um terreno novo para um centro de convenção, Deus vai entregar. Ele está dizendo: tudo que vocês concordarem, tudo será feito no céu. Quer mais? A Bíblia diz assim, ó: tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Você já mexeu com energia? Toda vez que a gente vai mexer com energia, a gente desliga uma chave chamada chave geral, para não tomar choque. A gente desliga geral. Eu achava, preguei durante muitos anos isso, eu achava que a geral ficava no céu. Quantas vezes eu preguei e falei: as coisas se resolvem no céu. É no céu que você tem que resolver. Agora Jesus está dizendo aqui, ó: tudo que vocês ligarem na terra, eu vos dei autoridade. Eis que eu dou a vocês a chave do reino dos céus. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Aleluia. Tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Agora aprenda uma coisa: a palavra ligar, ela significa permitir. Mas a palavra desligar, ela significa proibir. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que as coisas só acontecem na sua casa se você permitir. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: espírito de divórcio, espírito de prostituição, espírito de droga, espírito de suicídio que acontece nessa cidade, ela só acontece se a igreja permitir. Porque se a igreja não permitir, ele não permite no céu também. É o que ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: se um demônio entrar dentro da igreja e a gente dizer: eu não permito você aqui, ele lá no céu vai dizer: eu não permito também, pode vazar daí. É o que Deus está dizendo, que a autoridade está sobre a tua vida, a autoridade está sobre você, a autoridade está sobre a tua casa, a autoridade está sobre o teu ministério. Ele está dizendo: se você proibir, eu vou proibir também. Então olha para o teu casamento,
casamento, quando você chegar na tua casa e não aceite o que está vivendo, chega lá e diga na autoridade de Deus: eu não aceito espírito de divórcio nessa casa, eu não aceito espírito de adultério nessa casa, eu não aceito, eu proíbo. Há uma unção de Deus aqui neste lugar, há uma autoridade de Deus aqui neste lugar, aleluia. Oh, nabasubla na xarabahasterai. Autoridade para fechar portas e para abrir portas. Autoridade, ele não brincou. Ele falou: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão demônios, e em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome. Você sabe o que isso quer dizer? Autoridade delegada. Sabe o que é autoridade delegada? É quando uma autoridade, ela repassa a autoridade. Quando o pastor sai em viagem, a pastora, ele deixa alguém delegado. Essa pessoa tem autoridade exatamente igual a dele. Isso é autoridade delegada. Eu não entendia isso. Mas um dia, eu estava vendo o trânsito de São Paulo. E é um trânsito terrível. Quem conhece São Paulo sabe como é que é. Terrível. E quebrou o semáforo, bem na encruzilhada, aquele X dele. E ficou um guardinha de trânsito bem no meio. Ele levantava a mão e a carreta parava. Ele fazia o sinal, a carreta ia. De repente veio na direção dele uma carreta carregada. E aí ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, a carreta começou a parar. Parou. Eu fiquei pensando: e se a carreta não quisesse parar? Será que a mão dele ia segurar a carreta? Se o motorista da carreta resolvesse: eu não vou parar, será que a mão daquele guarda era suficiente para parar? Talvez não. Mas o negócio não era a mão dele, era o que aquela mão representava. Quando o guarda olhava para a mão dele, e se ele tinha desejo, de repente uma loucura de não parar, ele lembrou que atrás daquele guarda havia toda a polícia de São Paulo. E se toda a polícia não bastasse, o exército vir atrás dele, não sei, todas as autoridades. O fato é que quando ele viu aquela mão levantada, ele pensou: eu preciso parar. Eu tenho que respeitar essa autoridade. Isso é autoridade delegada. Quando Deus te salva, Ele não te esconde numa caverna. Quando Deus te salva, Ele não te deixa trancado dentro de casa. Ele não te deixa trancado dentro do quarto. Quando Ele te salva, Ele te coloca nas encruzilhadas da vida. E o diabo vem como uma carreta na tua direção. E infelizmente tem muito crente que foge. Infelizmente tem muito crente que não sabe a autoridade que tem. Mas eu quero louvar a Deus por aqueles que levantam a sua mão e dão ordem para eles se retirar. Eu louvo a Deus por aqueles que sabem a autoridade que receberam. Há poder na tua vida, a autoridade na tua vida. Ei, a enfermidade não pode prevalecer, o mal não pode prevalecer. A autoridade na tua vida. Aleluia. A igreja precisa resgatar esse poder. Eu li um livro de um pregador chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne foi um missionário que foi pregar na Índia. E depois de 6 meses pregando, ele não ganhou nenhuma alma sequer. E voltou arrasado para as Américas, para os Estados Unidos. Porque ele pregava: a Bíblia diz. Então na Índia eles diziam: não, o Corão também diz. Ele dizia: a Bíblia diz. Então alguém dizia: o Sutra também diz. A Bíblia diz. E alguém dizia: mas Krishna também diz. Então ele pregava e não surtia efeito. 6 meses depois, Deus o chamou e disse: você vai voltar na Índia. Mas como, Senhor? Eu já fui lá, eu já fui humilhado. Por que eu vou voltar lá? Porque você vai pregar. Mas eu já preguei, eles não quiseram me ouvir. Não, mas agora você vai pregar diferente. Agora você vai pregar com sinais e prodígios.
Agora você vai chegar lá e você vai pregar que eu ressuscito mortos. E pergunte se Maomé pode ressuscitar mortos. Ei, diga para eles que eu abro olhos de cego. E pergunte se Buda pode abrir os olhos do cego. Diga a eles que eu levanto paralíticos. E pergunte se Krishna pode levantar paralíticos. Então ele volta à Índia e ganha muitas almas para Cristo através de sinais e poder. A história diz que ele pregava em Gana, num estádio lotado para mais de 50 mil pessoas. Então uma negra chegou diante dele com uma criança que havia nascido sem olhos. Ela não era cega, ela havia nascido sem olhos. Ela chegou diante dele e disse: eu quero saber se o Deus que cura os brancos lá na América é capaz de curar um negro aqui na África. E ela mostrou a criança. Então ele pegou a criança, ele levantou a criança e começou a falar: Deus, glorifica o teu nome hoje, para que todos saibam que tu és Deus neste lugar. E a história diz que Deus fez os olhos saírem de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, diante de 50 mil pessoas, de dentro para fora. Ei, é este poder que ele quer derramar neste lugar, é este poder que ele quer derramar aqui, é este poder que ele quer derramar sobre nós. Aleluia! Eu li a história de Finney. Charles Finney era um batista, não era nem assembleano, que nem existia assembleia. Era um batista, mas ele ouviu falar do Espírito Santo, e ele começou a buscar o Espírito Santo. E ele busca o Espírito Santo dentro de um bosque. Ele começa a orar durante 1 hora. Ele diz: eu preciso do Espírito Santo. Ele ora 2 horas, ele diz: eu preciso do Espírito Santo. Ele ora 3 horas dizendo: eu quero o Espírito Santo, aleluia. 4 horas ele está de joelho e ele diz: eu não suporto viver sem o Espírito Santo. E o Espírito desceu sobre Finney no bosque, aleluia. E ele foi cheio do Espírito. Oh, a história diz que no outro dia ele entra numa fábrica de sapato. E ao andar na fábrica de sapato, somente dele andar, as pessoas sentiam desespero ao ver ele passar. Ao desespero, ele não falava nada, ele não emitia uma palavra, mas havia tanta unção na sua vida que as pessoas se desesperavam. Quando ele passou por uma jovem, essa jovem caiu de joelhos e começou a confessar os seus pecados diante de Deus. Quando ela caiu de joelhos, todos os trabalhadores da fábrica caíram de joelhos também e confessaram os seus pecados. Então o trabalho parou. O dono da fábrica saiu do escritório e foi ver por que o trabalho parou. Quando ele olhou para Finney, ele caiu de joelhos e confessou os seus pecados. No outro dia, não era mais fábrica de sapato, era igreja evangélica pentecostal. É este poder que Deus quer te dar, é este poder que Deus quer derramar, é este poder que Ele tem para nos entregar, aleluia. A Bíblia diz então que aqueles 120 ficam orando 10 dias. Não foi 1 hora e não foi 1 dia. Foram 10 dias em oração. O primeiro dia: Senhor, onde está o Espírito Santo? 500. É por isso que começou a diminuir. A gente fez um relógio de oração, lembra, pastor? O relógio começou bom, dali a pouco parou o relógio. O relógio parou. Porque a oração é exatamente assim. Segundo, 3º dia, eles estão dizendo: aonde está o Espírito Santo? E mais outras pessoas abandonaram. 4º, 5º dia, mas aqueles que estão firmes ainda estão clamando: eu quero a promessa. Eu acredito na promessa, eu não vou abandonar a promessa. É o 6º, 7º dia, estão buscando a promessa. O 8º, 9º dia, e o céu já está se movendo. O céu já está se movendo. Eles estão dizendo: aonde está o Espírito Santo? É o 10º dia e só tinham 120. E eles estavam com medo das autoridades, estavam com medo de serem presos, estavam com medo de morrerem. Mas no 10º dia, quando eles pediam o Espírito Santo, a Bíblia diz: e ouviu-se um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. 120 homens que estavam amedrontados
Jesus saíram agora pregando pelas ruas, sem medo de ser presos, sem medo de morrer. E a Bíblia vai dizer: estes homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Sabe o que é isso? A autoridade de Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Sou labassobla na rasterai. O Espírito Santo vai derramar sobre nós hoje da sua unção. Hoje o Espírito vai derramar da sua glória, do seu poder. Mas o que é que você vai dizer para Ele? Como é que você vai se reportar a Ele? Como você vai dizer que você quer essa presença dentro de você? O que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a entregar para o Senhor? O que você está disposto a dizer: Senhor, eu abro mão de tudo isso para eu ter a presença do Senhor na minha vida. E a presença não é uma presença nível básico, não. Eu quero uma presença explosiva. A palavra poder, no original, ela tem pelo menos 3 traduções, mas eu vou falar mais comum. É a palavra dunamis. A palavra dunamis significa dinâmico, dínamo e dinamite. Esse poder, ele é eficaz, eficiente e explosivo. Só para te ilustrar melhor, a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. Mas quando a arca foi para a casa de Obed-edom, em 3 meses Deus mudou toda a história daquela família. Eu estou liberando uma palavra aqui nessa noite para você. O que não aconteceu na vida de muita gente em 20 anos, vai acontecer na tua vida em 3 meses. Aleluia. O que não aconteceu em 20 anos, vai acontecer na tua vida em 3 meses. Mas como é que você trata a presença do Espírito Santo? Como que você trata este que pode fazer tudo? Diga para ele agora, comece a falar com ele. Comece a dizer para ele o que você está disposto a entregar. Tem pessoas que não serão mais as mesmas depois dessa noite. Tem pessoas que não serão mais as mesmas depois deste congresso. Pessoas que serão impactadas e transformadas pelo resplendor da glória do Senhor. Você quer coisas grandes de Deus, então precisa fazer coisas grandes para Ele. Você quer receber o que nunca recebeu de Deus, então precisa fazer por Ele o que você nunca fez. Comece a falar com Ele agora. Comece a dizer para Ele o que você está disposto a fazer. Oh, o Espírito vai começar a tocar pessoas aqui neste lugar. Eu me rasgo faço tudo, mas vem novamente. olha a presença dele aí. Eu mergulho. É hoje que ele muda o teu cativeiro. É hoje que ele muda a tua realidade. É hoje que ele toca o teu interior. É hoje que ele destrói as cadeias. Ele quebra as amarras. É hoje, é hoje, é hoje. Hoje ele restaura. Hoje ele levanta, ele restitui. Hoje ele começa a colocar tudo no lugar, né?
dos pés à cabeça. Eu elimino agora toda dor, todo medo, toda ansiedade, todo desespero, toda tristeza. A glória de a tua dor será a cura de muita gente. Deus vai te usar para alcançar quem não foi alcançado. Deus te levará aonde jamais pensou em chegar. Deus te levantará poderosamente na terra. Ei, dessoba na baixaba na barrai. Estou eu acrescentando sabedoria ao teu ministério. Estou eu acrescentando palavras, diz o Senhor. Eu te colocarei diante de grandes. Eu te farei pregar diante de autoridades. E eles reconhecerão a autoridade que coloquei em ti, diz o Senhor. Oh, na xarabanaba, xarabahaia. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Toca, 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 toca. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia.